minha vida virou do avesso quando eu iniciei o Despertar da Consciência. Primeira coisa que se instalou foi o caos. Pessoas se afastando, desejos mudando, inquietude, sensação de vazio. Pode ser que isso esteja acontecendo com você. E vamos junto aqui, porque eu vou te dar algumas ferramentas e um entendimento de uma lei que está regendo essa coisa toda que está acontecendo na sua vida. Sim, existe uma lei que está regendo isso. E essa lei é a lei de causa e efeito. É sobre ela que a gente vai conversar e você vai entender como atravessar isso junto, no fluxo, seguindo, sem bater de frente com questões que você não vai conseguir mudar. Toda a nossa vida é regida por leis e a gente pode não concordar ou concordar com elas, mas elas existem e elas vão atuar sobre você. Qual que é a diferença? Quando eu entendo essas leis, eu consigo ter consciência sobre isso e seguir o meu fluxo. Dentro da lei de causa e efeito, quando a gente fala de mudança interna, o que acontece? A gente sai buscando respostas. Mas não é qualquer resposta, são respostas que me confirmem o que eu acredito que está tapando o buraco do meu vazio. Olhar para dentro é identificar, tentar sanar e tapar o que está faltando aqui. A sensação de insegurança, a sensação de que o que você tem não é suficiente, esse vazio, essa sensação de sozinho, a gente vai tentando cobrir com várias respostas. E qual é o problema de você sair buscando qualquer resposta? Você corrompe a pergunta, que é o mais importante. A gente vai dar um jeito de corromper a pergunta quando você já tem uma resposta pronta aí, gente. A gente é humano, o ser humano é mestre em corromper as perguntas. Você vai achar uma pergunta que encaixa naquela resposta que você já tem. Só que, quando você entra numa busca profunda para dentro, olhando os seus vazios e qual é a pergunta que precisa te mover, sem ter a resposta, aceitando que você não tem a resposta, que a tua vida tá uma bagunça, que tá um caos e você não sabe aonde isso vai dar, você consegue perceber o que a própria vida está te mostrando. Você transmuta a energia que você está diante disso. E com essa aceitação do caos, você consegue perceber que existe ordem no caos. A lei de causa e efeito é muito clara. Todo efeito vem de uma causa originária. Fato. E como a gente aplica isso no caos que está passando? Se eu estou provocando uma mudança interna, eu estou mudando aqui dentro o que me fazia relacionar com tudo e com todos, eu vou ter impacto com tudo e com todos. Se a sua busca está acontecendo e a sua vida está se transformando, os seus ciclos estão mudando, os seus gostos estão diferentes e você está sem entender o que está acontecendo, fique feliz então. Esse é o efeito da causa que está vindo daqui. É como se você fosse fazer uma faxina na casa. A faxineira chegou, você chegou junto com ela, tá uma bagunça. É cadeira virada para cima, é mesa, é tudo numa bagunça, numa zona. O que vai acontecer? Você vai ficar confuso. As suas coisas estão tudo fora do lugar. Você não vê ordem em nada. Só que depois que as coisas vão chegando no seu lugar até que a casa fique limpa e arrumada. É a famosa cartaz, né, que todo mundo passa quando entra no processo de mudança. E se você não abraçar isso como algo necessário, por mais difícil que seja, e acredite em mim, eu já passei alguns caos em relação a isso, você não consegue seguir o fluxo da mudança. Se você não entender esse efeito, que é a resposta do que você está buscando, sem corromper a pergunta, você não vai conseguir ajustar os seus pontos aqui dentro. Por exemplo, se você perdeu o seu emprego, você resolveu começar a fazer uma mudança interna e teve alguns problemas e do nada você perdeu o seu emprego. E está se sentindo perdido, está se sentindo sem norte, preocupações mil, a sua cabeça extremamente corrompida. O que está acontecendo aí? Se você não perceber e olhar acima disso enquanto consciência que é, você não consegue arrumar a casa. Você não consegue ler os sinais. Porque às vezes a gente estava tão identificado com alguma coisa, aquilo era tão eu,
um pequeno eu, onde eu me caracterizava por um emprego que eu tinha, por uma situação que eu tinha, que se isso é tirado de mim, eu não sei quem eu sou. Só que, se eu consigo entender essa lei de causa e efeito na minha vida, eu consigo olhar para isso com outra percepção, acima disso. Será que essa mudança não era necessária para essa desidentificação? Opa, falhou. Tirar essa identificação que você tinha com esse emprego? Será que não é a vida te colocando numa situação para te mostrar que você está para além disso? E aí vem os sabotadores em cima do caos, né? Ah, mas e o meu boleto, Juliana? Vou mandar para tua casa para tu pagar. Filha, vai por mim, já passei por essa situação. Enquanto você não eleva seu nível de consciência para perceber o que você precisa de aprender com aquilo, aquela experiência vai bater e na sua porta quantas vezes for preciso. Porque a vida é extremamente pedagógica, gente. Extremamente pedagógica. Nós nem sempre somos bons alunos, né? Só que as experiências elas vão se repetindo na sua vida para te ensinar o que você precisa aprender. Perder emprego, perder relacionamento, não conseguir se estabilizar com nada. Sabe aquela pessoa que não tem a capacidade terminativa? Que começa a ler um livro, não termina de ler um livro. Começa a fazer um projeto, não consegue chegar no fim do projeto. Tem ideias lindas, maravilhosas, incríveis, mas a capacidade terminativa está zero. Se isso está se repetindo na sua vida, você já parou para pensar que esse é o efeito, é não conseguir terminar? E onde é que está a causa? Por que será que eu tenho tanto medo de concluir alguma coisa? Será que eu tenho medo de não ter isso mais? Será que eu preciso de colecionar essas várias pontas abertas em mim? Ou seja, eu vou buscar a pergunta certa, mas não tendo uma resposta. Para entender o caos e atravessar o caos, você precisa de entender que você não vai poder procurar a pergunta tendo uma resposta aqui, a resposta que você quer. Entende? E aí, a gente entra num ponto muito interessante, que você precisa de entender para atravessar essa questão. Quando a gente está identificado com a vida, com a nossa condição de vida, e até busca ter um sonho mais alto, ter alguma coisa e pensar positivo, como o povo fala, mas eu não consigo perceber que eu preciso de retirar tudo aquilo que eu me identifico para olhar acima disso, eu não consigo mudar, eu não consigo me transformar. O que é o desapego? O que é você literalmente seguir o fluxo da vida? Não é o deixa que a vida toca, deixa a vida me levar. Não é sobre isso. É sobre você ver e identificar quais são as situações e o que elas estão te apresentando para você aprender, para que elas não se repitam mais, para que você não fique repetindo aprendizados o tempo inteiro. Percebe? Então, se você tem problemas com terminar seus projetos, se você está entrando no despertar de consciência, a tua vida está uma bagunça, a tua casa está com as cadeiras tudo desarrumadas, está tudo bagunçado, olha para isso sem resposta, tentando entender qual é a pergunta que está ali. O que você precisa de enxergar que você não percebeu ainda? Não é fácil. Quem entra em um caminho para dentro, nessa senda, vai ter que tirar o sapato, vai pisar em pedra, vai sujar o pé, vai ter que limpar o pé, vai ter que se transformar. Vai ter que olhar para si e para suas questões, para tudo que está sendo apresentado para você na pedagogia da vida e ver o que isso tem para te ensinar. Enquanto a gente não faz isso, a gente não avança, literalmente. E é nesse ponto que a lei de causa e efeito mostra toda a sua potência. Não existe coisa boa e ruim. Ah, Juliana, mas perder o emprego foi ruim. Gente, será? Dependendo do tamanho do aprendizado e da sua postura diante disso, será que foi ruim? Se você está julgando algo, você já está com uma resposta, percebe o que eu falei? Você já tem uma resposta, é ruim, isso não encaixou para a minha vida. E com essa resposta, você vai ficar buscando as coisas, as perguntas que encaixam nela, para te provar que isso é ruim, para te provar que isso é difícil. E você faz uma busca totalmente distorcida.
Uma busca que não vai te levar para avançar, só vai te manter dentro do caos até você entender esse caos na sua vida, para poder avançar. Quando você consegue avançar e aprender com isso, olhar as oportunidades que estão se apresentando para você, não ficar amarrado em respostas e buscar as perguntas certas, você segue o fluxo da vida, a pedagogia da vida, atuando com ela no estado de presença, sem abrir mão de nada que você já identificou que é seu, que aconteceu no agora. Os fatos da vida são fatos. O que a gente não pode se agarrar é nas histórias que a sua cabeça conta para você, na reação que você está criando diante do caos que você está vivendo. Por pior que ele seja. E acredita em mim, eu tenho certeza que você já passou alguns gigantescos, se não está passando ainda. Todas as situações vão te levar a ter algo de aprendizado para avançar diante delas. E as que você identificar que você não aprendeu muito com isso, que só te fez sofrer, elas vão retornar na sua vida como um efeito dessa bagunça que está acontecendo aqui dentro e você não conseguiu entender ainda. Então esse vídeo foi para a gente falar um pouquinho dessa lei de causa e efeito diante do caos que se instala na vida de quem começa a buscar um autoconhecimento. Te convido a curtir o vídeo, deixar aqui seu comentário se você está passando com isso. Se fez sentido para você, se inscreve no canal e até o próximo conteúdo.